E aí, seus lindos? Tá esfriando? Que preguicinha. Hoje um assunto que eu demorei pra fazer, pra montar o vídeo. Primeiro eu coloquei lá um resuminho no Instagram, acho que eu coloquei no Facebook também. Porque é um assunto assim que no ensino médio é uma barbúdia de tantas e tantas mentiras. Assim, me custa acreditar que existem, mas não vou falar ao todo, né? Mas me custa acreditar que existem tantos professores com mau caratismo. E quando eu falo mau caratismo, tem a ver com mau caráter em si, mas o mau caráter de não fazer o mínimo. Quer dizer a verdade. Apenas isso. Apenas isso. Dizer a verdade. De antemão aqui eu já falo que existem muitos professores, assim, muitos, mas muito qualificados, que realmente exercem uma profissão digna. Que professor alimenta a sociedade, alimenta uma civilização. Eles são o primeiro passo por vários passos que jovens, adultos irão dar em sua vida. Então não é todos, mas infelizmente hoje existem muitos professores ativistas que eles não estão preocupados em formar cidadãos. Eles estão preocupados em formar ativista que vai colocar a blusinha do PT, vai lá pra Paulista, vai fazer greve na sua escola, na sua faculdade, vai queimar pneu, vai queimar, sei lá, vai atacar o Banco do Brasil, vai jogar uma pedra no Banco Itaú. Infelizmente é isso que acontece. Você ser esse tipo de professor, eu te desafio, é um desafio entre mim e você, né? Entre eu e você, né? Se não me engano, o português é isso, entre mim e você, de debater sobre esse assunto, sobre a Santa Inquisição. Eu abro aqui um debate, fica à disposição de qualquer professor que queira debater sobre o assunto e vai ser um prazer diagnosticar todas as mentiras que provavelmente você conta para os seus alunos. Bom, vamos falar da Santa Inquisição, um assunto muito importante que literalmente o que vem na sua cabeça quando você fala em Santa Inquisição? Você já pensa assim em bruxaria, barra fogo, a igreja católica botando as bruxas para queimarem e tudo mais. E eu vou tentar desmembrar todo esse assunto para mostrar para vocês o quanto vocês foram enganados, mas não foi pouco não, hein? Bom, a Santa Inquisição foi criada em 1231 pelo Papa Gregório. Ele não acordou um dia e falou assim: meu Deus, eu quero dominar o mundo. Eu vou dominar o mundo como? Criando uma Santa Inquisição. Não. 200 anos antes, é, nascia uma seita chamada, não uma seita, mas eles se diziam cristãos, mas nascia uma seita chamada Cátaro, que eles acreditavam ter a mente iluminada que entendeu todos os dizeres religiosos, filosóficos entre Deus e os seres humanos. Bom, eles acreditavam em dois deuses, o bem e o mal. Não era um só, eram dois. O Deus do bem era um Deus espiritual. Imagine que anjos, imagina a esfera anjos, era um Deus espiritual. E o Deus do mal era um Deus material. E é aqui que a sombra vai assombrar a mente de vocês. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que a relação conjugal entre um homem e uma mulher era, era, um, era uma iluminação desse Deus do mal. Então, amor, a questão de filhos, a mulher que se tornasse grávida, e esses cátaros, por via das dúvidas, descobrissem, essa mulher era morta a punhaladas para que essa heresia, esse pecado fosse combatido pelos cátaros. Então você imagina que o limite para essa seita, que eles se diziam cristãos, o limite para essa seita não existia. Então você pensa assim, Tiago, que esse Deus do mal abrangia? Praticamente tudo. Tudo que era material era visto como pecado para esses cátaros. Então eles não tinham limite para impor a sua fé, ou aquilo que eles acreditavam ser digno de fé. Bom, foram 200 anos
que isso estava vindo a acontecer, e a Igreja Católica começou a observar que os próprios civis que encontravam esses cátaros ou os matavam ou os colocavam em fogueira. Teve 3 líderes cátaros que foram presos pelo Império, pela Majestade, e a Santa Inquisição, a Igreja Católica, foi chamada para puni-los, e esses 3 líderes foram retirados pelos civis, e os próprios civis os mataram porque eles literalmente não aguentavam mais. Esse caos criado pelos cátaros e civis e o Império, esse triângulo de caos, eles decidiram então, o Papa Gregório, em 1231, decidiu criar a Santa Inquisição para poder investigar em primeira mão, investigar quem era cátaro, quem eram os líderes, quem eram os civis, porque o Império e a Majestade, eles não distinguiam de forma 100% convicta quem que eram os hereges, quem que eram os cátaros, quem que eram os civis. Então, por via das dúvidas, com certeza ali a Majestade pôde ter matado alguns civis que eram inocentes. Então a Santa Inquisição vem nesse caos todo, decidiu criar a Santa Inquisição pelo Papa Gregório em 1231 para investigar esses possíveis líderes, esses possíveis pecadores. E para você entender o quanto a Santa Inquisição era algo sério, bom, para vocês terem uma ideia, naquela época vocês precisam desmembrar o pensamento de condenação a partir de hoje. Com certeza eram tempos diferentes. Eram tempos diferentes que com certeza precisa ser analisada a partir do seu momento, do seu momento histórico. Como funcionava a Santa Inquisição? Bom, a Santa Inquisição investigava essa possível heresia, esse possível pecado, e o cátaro ele tinha algumas opções. A primeira opção era se converter ao cristianismo, ou ali pedir desculpas pelos pecados, pela heresia que havia cometido. E naquela época era adotado o direito romano, e o direito romano acreditava que quando um herege cometia uma heresia, ele cometia um crime contra a majestade, contra a fé imperial. Então, caso o cátaro não pedisse desculpa, ou a segunda opção, não se convertesse, quem o condenava era a majestade. E a majestade era impiedosa na questão de heresia. Então o cátaro era condenado à morte. Bom, e existia 2 tribunais. O Tribunal Civil da Majestade e o Tribunal da Santa Inquisição. Tribunal errado, falar tribunal. Existia o Tribunal Civil e existia a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, você como cátaro podia se autodefender ou podia chamar alguém para te defender. Já no Tribunal Civil do Império, você não tinha essa oportunidade. Aí já cria um senso crítico estranho que seu professor com certeza não deve ter te contado. Como assim a Santa Inquisição era tão impiedosa, tão cruel, sendo que ela dava o direito de você se defender? Convenhamos, os crimes dos cátaros eram muito violentos. O autossuicídio era uma prática normal para eles, porque eles acreditavam que o corpo era o deus do mal. Então ali o corpo era uma matéria, era um pecado. Então o autossuicídio era algo visto como um ato de fé para o Deus bom, para o Deus espírita. Então assim, eram extremistas de uma alta ofensividade de cometer crimes assim que até nos tempos de hoje podiam ser vistos como algo muito, muito, muito cruel. Outra falácia também era o número de mortes. Os professores de história do ensino médio, da escola primária e tudo mais, dizem que foi milhares e milhares e milhões de mortes. E tem um livro que o Papa chamou um livro que tem 30 dos maiores historiadores do mundo, eu não vou lembrar em que ano foi isso, que foi feito, que foi publicado no Vaticano, um apêndio sobre a Inquisição. E o número de mortes, diante desses arquivos da Santa Inquisição, para você ver que eles guardavam arquivos, todo condenado tinha um arquivo ali guardado, e o número de mortes é irrisório comparando
ao que é dito para nós na escola. Bom, eu não quero criar uma certa desconfiança, mas aqui a minha mensagem diretamente para você, professor, que eu quero te perguntar assim, qual que é a sua função hoje diante da sua profissão, que é uma profissão digna. Assim, não sei se você consegue entender o prejuízo que um senhor ou a senhora, ou você, está vindo a colocar na nossa civilização. Porque é impressionante quando eu lembro os professores de história contando sobre a Santa Inquisição. E você, como aluno, você só tem ódio. Você pensa assim, pelo amor de Deus, como é que eles queimavam bruxas? E é uma mentira, eu afirmo convictamente. E peço, se algum professor quiser comentar, debater, está aberto a discussões. Mas é impressionante como a mentira é descarada. Não, não existe um ponto. O ponto mais verídico é que a Santa Inquisição existiu, mas o enredo, o fato histórico é literalmente esquecido de propósito. Porque hoje, infelizmente, os professores eles não percebem o quanto ativista eles são. Alguns até sabem que são ativistas, mas tem uns que não percebem o quanto o seu ativismo político, a sua ideologia, a sua fé ao Paulo Freire condena milhares e milhares e milhares de mentes a troco de quê? De nada. A troco de destruição mental. Então assim, eu peço a um pedido de reaver o quanto prejudicial está sendo na sua aula, mas a sua fé em criar cidadãos. Porque a sua profissão de algo digno se tornou algo miserável, e miserável no tocante à destruição mental. Então fica aqui um alerta a todos os professores que já estão na área e a todos os professores que estão cursando aí pedagogia. Fica aqui um alerta de que a verdade não dói. Não dói, apesar da sua posição política. A verdade é algo que ilumina. Vai te iluminar, vai iluminar o aluno. E poxa, não tem problema você ter uma opinião política, uma opinião sobre o assunto. Mas deixe o aluno ter a opinião dele. Só ofereça todos os materiais, toda a verdade. Fechou? Beijo.